Então, eu convido agora a doutora Júlia para ela fazer a apresentação, né, sobre uma atualização em relação às úlceras venosas. Então, doutora Júlia, como diz aqui a plataforma, o palco é seu. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, tudo vai dar certo, vamos lá. Bom dia a todos, já deu, já está bem. Bom dia a todos, obrigada a todos pela presença aqui. E só lembrando, né, das doações, tá? Eu vou fazer a parte aqui do merchandising, né, da propaganda aqui, que o intuito desse evento, desse seminário, é a gente arrecadar dinheiro para ser revertido para as pessoas do Rio Grande do Sul, né? A Clarissa, que é uma enfermeira que está aqui conosco, nos apoiando e nos ajudando nos contatos com as pessoas lá, passando a situação do Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, no final, aqui, ó, na tela, né, tem o QR Code, que você pode apontar o celular e fazer aí o Pix para o Rio Grande do Sul, tá? Quem ficar à vontade de fazer, quem não ficar, vamos aproveitar a aula, tá? Então, vamos lá. Hoje, meu tema, né, é úlcera venosa, fazer um update da situação de úlcera venosa. Aqui já teve as devidas apresentações. Então, vamos lá. O que é a úlcera em membros inferiores, né? A gente tem várias causas das úlceras em membros inferiores. Eu tenho a venosa, arterial, traumática, infecciosa, diabética, tumoral. Então, inúmeras causas. E de 30% a 40% dessas, elas possuem múltiplas etiologias. Então, eu falo que desgraça pouco é bobagem, né? Às vezes vem um pacote completo e não só uma causa. Mas, falando de incidência global, né, de 1% a 3% da população possui lesão nos membros inferiores. Então, se a gente fizer um número aí, né, absoluto dessa população de pessoas, é muita gente que possui lesões nos membros inferiores. E isso piora de acordo com a idade. Então, a prevalência aumenta muito acima de 80 anos. Então, 1 a cada 50 pessoas vai ter, acima de 50 anos, de 80 anos, perdão, terão lesão nos membros inferiores. Se a gente olhar assim, esse gráfico, né, essa tabela, perdão, mostra que, dentre as úlceras de perna, né, de membros inferiores, a úlcera venosa é a campeã, né? Então, é a principal causa aí de lesão nos membros inferiores, seguida pelas demais. E os custos disso, né? Então, olha só, mais de 11 milhões, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, tá? É um estudo recente, publicado em 2023, e olha o que ele mostra. Opa, peraí, que tá andando sozinho agora, só um instantinho, gente. E o que ele mostra é que mais de 11 milhões de homens e 22 milhões de mulheres, ou seja, as mulheres têm mais do que os homens, né? O dobro, entre 40 e 80 anos possuem doença venosa. 2 milhões de adultos possuem doença venosa crônica em estágio avançado. E aí, estágio avançado, o risco de lesão, né, é maior. E, por ano, pelo menos 20.556 indivíduos são diagnosticados com úlcera venosa e a estimativa de gasto, né, com a úlcera venosa é de 2,5 bilhões de dólares. Ou seja, além das repercussões que tem no paciente, na qualidade de vida, na questão de saúde do paciente, também tem as repercussões financeiras para o Estado e para a pessoa, né? Esse estudo é um estudo que ele foi feito em vários países, ele mostra esse impacto financeiro, tá? E a estimativa de gasto, ele foi feito na Austrália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, e a estimativa de gasto é de 10,75 bilhões de dólares, ou seja, muito alto, e por pessoa, por ano, 5.523 dólares por pessoa. Mas como que acontece a úlcera venosa, né? O que acontece? A gente sabe que anatomicamente a gente tem as veias superficiais e as veias profundas, tá? As veias superficiais, elas fazem o fluxo de sangue sob baixa pressão.
As veias profundas fazem o fluxo de sangue sobre alta pressão. Entre essas veias, eu tenho as veias perfurantes, tá? E o que acontece? Como que acontece o fluxo de sangue das veias superficiais para as profundas? É um fluxo unidirecional, ela só vai da superficial para a profunda através das perfurantes. Eu tenho relaxamento da musculatura, ao esvaziamento do sistema venoso profundo e, consequentemente, tem abertura das válvulas, que são válvulas bicúspides, e esse fluxo é direcionado para as veias profundas. Aí aqui eu também tenho o músculo, né, a panturrilha, o gastrocnêmio, que ele vai fazer a função de bomba, ele é chamado de segundo coração. Quando eu tenho relaxamento, essas válvulas se fecham e o sangue fica armazenado. Quando eu ando, né, quando eu me movimento, quando o paciente se movimenta, eu tenho a contração da musculatura e isso faz com que as válvulas abram e o fluxo é direcionado para o retorno venoso, para o coração, tá? Então, e esse fluxo ele tem que ser unidirecional. E o que acontece, né? Muitas vezes todo esse sistema não funciona. E aí vem a patologia venosa. Então, eu tenho a incompetência valvar, a obstrução venosa, a disfunção do músculo da perna, ou a combinação desses fatores fazendo com que eu tenha um refluxo de sangue, o acúmulo de sangue, tá? Alguns fatores aí colaboram para essa questão, para ocasionar essa questão, dentre eles, histórico familiar, o sexo feminino, como a gente já viu, fatores hormonais, gravidez, principalmente, questão de obesidade e postural. Várias teorias mostram, né, o que acontece bioquimicamente, né, para ter a úlcera venosa. Então, o que a gente vê aí? A teoria desses autores mostram que o quê? Você tem uma hipertensão venosa, eu vou ter a distensão das paredes dos capilares, eu vou ter extravasamento de macromoléculas, vai ter a fibrina pericapilar, então tem um acúmulo de fibrina pericapilar impedindo a entrada de oxigênio e a entrada de nutrientes. Isso faz o quê? A morte celular e ocasiona a úlcera. Outro autor, né, Falanga, colocou o quê? Que eu tenho ali a liberação na derme de macromoléculas de fibrinogênios, e isso faz o aprisionamento dos fatores de crescimento. Outra questão foi colocada, ele colocou também que tem a agregação dos eritrócitos, vai formar coágulos, tampões leucocitários e atrair aí os macrófagos, os mastócitos, e eu tenho barreira física de liberação de mediadores, e tudo isso causa a ulceração, a úlcera e a dificuldade de reparação, de resolução dessa ferida. Outro autor mostra que a baixa pressão do sistema arterial e venoso e o baixo fluxo e a baixa perfusão dos capilares gera agregação dos eritrócitos, tem agregação dos leucócitos também, eu vou gerar uma isquemia local, a liberação de citocinas, enzimas proteolíticas, danos nos vasos, aumento de permeabilidade, saída de fibrinogênio e úlcera. Quais dessas teorias são... Todas essas teorias são aceitas, né? Não tem uma teoria que está correta e a outra errada. Então, todas as teorias são unânimes de que você tem na úlcera venosa uma fibrinólise defeituosa, uma deposição excessiva de fibrina, um dano capilar e uma hipertensão venosa. E tudo isso gera o quê? Um aumento de fibronectina, uma deposição pericapilar, causando um aumento da pressão venosa, isso gera um aumento da concentração de produtos de degradação, gera atração de macrófagos. Se eu tenho atração de macrófagos, eu tenho aí um processo crônico, inflamatório crônico, que não resolve, né? E aí isso causa um desequilíbrio entre as proteases. Eu tenho excesso de protease, eu tenho excesso de degradação, com isso eu tenho prejuízo no processo de cicatrização, eu tenho uma persistência e uma cronicidade dessa ferida. Então, esse estudo de 2005 já é um estudo antigo, mas ele já mostrava esse desequilíbrio de proteases, né?
E clinicamente, o que eu vejo? Né? Eu vejo o quê? Edema, dilatação venosa, veias varicosas, eczemas, lipodermosclerose, alteração de pigmentos desse membro, então tem essa coloração ocre, né? Muitas vezes eu tenho ulceração única ou pode ter múltiplas. Eu tenho uma úlcera de formato irregular, superficial, com bordas bem definidas e exudato amarelo, muitas vezes o exudato em grande quantidade, e geralmente é no meio da perna ou acima do maléolo. E é uma ferida crônica, né? Como eu expliquei, ele tem uma cronicidade. Então, quando ela, após 6 meses, ela é classificada como uma ferida crônica. Como que a gente classifica essa ferida, né? Tem um instrumento CEAP, tá? Que é um instrumento que foi elaborado já há um tempo, desde 1995 ele é utilizado, e em 2020 ele teve uma revisão, um update dele, tá? Então esse instrumento ele faz avaliação do quê? De sinais clínicos, de etiologia, disfunção anatômica, né? O C de clínico, etiologia E, disfunção anatômica, e o P de funções fisiológicas. Ele serve para a gente medir aí as condições, as diferenças entre o mesmo indivíduo e comparar os indivíduos, comparar quadros clínicos, comparar a evolução do tratamento, tá? Eu trouxe aqui porque, principalmente no C, que é o que a gente tem, né, a lesão, quando eu tenho um CEAP6, né, C6, perdão, é onde eu tenho a lesão ativa, tá? Então, onde está a lesão ativa. E aí foi inserido mais uma categoria, que é o 6, é o C6R, tá? Que é a reincidência. Então, essa nova forma de classificar foi inserida em 2020 no sistema CEAP, de classificação venosa. Bom, falando de diagnóstico da úlcera venosa, nós temos vários critérios: critério clínico, critério de realização do ITB, o mapeamento do duplex scan, que faz todo o mapeamento do sistema venoso através de um Doppler, tipo um ecodoppler, né? Ultrassonografia, venografia e outros exames aí de imagem. Eu destaco aqui o ITB, tá? Que é um exame fácil, barato, que a gente consegue fazer no consultório. Você precisa ter um Doppler vascular, um gel de ultrassom, um esfigmomanômetro, e ele é facilmente realizado no consultório. É pouco tempo, então eu não consigo explicar a técnica, mas eu deixei aqui um QR Code aqui embaixo da tela, que mostra, é um vídeo da Stanford Medicine, que mostra como é que é feito o ITB e como que esse ITB é avaliado. Então, para quem nunca fez, para quem quer aprender, para quem quer ter mais conhecimento sobre isso, pode acessar o vídeo, é um vídeo aberto do YouTube, tá? E aqui eu destaco, né, o ITB ele é feito pela divisão entre a pressão sistólica do tornozelo pela pressão sistólica do braço, tá? E aí os valores dessa divisão vai me indicar como que está o estado venoso desse paciente, tá? Então, acima de 1,3 eu tenho aí uma possível calcificação, entre 1 e 1,3 provavelmente eu não tenho problema arterial, alguma doença arterial, em 0,8 a 1 eu tenho uma leve aí obstrução, não é significante, ou tenho uma leve obstrução, alguma doença obstrutiva arterial. 0,1 a 0,8 eu tenho uma moderada aqui oclusão, e abaixo de 0,5, sim, já é um estado bem crítico em que esse paciente precisa ser encaminhado com urgência para um especialista, tá? Então, é um exame muito simples que você pode fazer no consultório, barato e de grande valor. Falando, né, de manejo para essa ferida venosa, a gente tem desde 2015 esse guia simplificado para manejo de úlcera venosa, e houve a tradução pela Eliane Borges do modelo ABC para o manejo de úlcera venosa de perna, tá? E o que coloca? Eles colocam esse modelo ABC, em que A é avaliação e diagnóstico, B, boas práticas, e C, compressão.
Nesse manual, nesse guia, né, você tem ali essa imagem, né, que é a referência, que mostra o quê? Que todas as etapas devem ser interligadas. Então, você deve fazer avaliação e diagnóstico, as boas práticas, exercer as boas práticas, você tem que fazer a compressão e todos numa forma circular, né? E novamente fazer a avaliação, né? Então, tem que ter uma avaliação regular e precisa ter o gerenciamento, tá? Bom, vou esmiuçar um pouquinho a questão do ABC, tá? Na parte A do tratamento e diagnóstico, o que é colocado? A coletar o histórico do paciente, avaliar o paciente, a ferida, a pele, a perfusão periférica desse paciente e a pele da perna e o pé, tá? Também é colocado a avaliação do ITB, né? E aqui, novamente, ele destaca a importância do ITB e dos valores que são mais importantes para a gente, que são mais críticos para o paciente. Então, é aqueles abaixo de 8 e acima de 1,3. Ela coloca, né, o manual coloca, o guideline coloca que é preciso fazer o Doppler scan e sempre realizar a reavaliação desse paciente. E o indicado aí é que tenha uma redução da lesão de 20% a 30% após 4 a 6 semanas de tratamento. No A, né, eu achei interessante porque ela vai desde o manual vai desde a microvisão até a macrovisão. Então, ela começa com a visão, com cuidado com a lesão, o cuidado com a pele, o cuidado com a perna, o cuidado com o paciente, com a perna e com o pé, e depois a família, né? Então, aqui dentro da lesão, o cuidado com reconhecer as características dessa lesão, a duração, a posição, a profundidade, usar o instrumento time, quantidade de exudato, dor e propor a proposta de curativo, de cobertura que será colocada. Na pele, né? Olhar a pele ao redor, maceração, escoriação, sinais de doença venosa na perna e no pé, né? Olhar sinais de insuficiência venosa crônica, mobilidade do tornozelo, pulsos, avaliação do ITB, fazer o duplex scan, o formato da pele e a sensação. A avaliação do paciente, então você colhe a história, alergia, mobilidade, destreza, obesidade, impacto psicossocial na ferida, ocupação, cuidado, e principalmente aqui ela coloca família e colaboradores. Será que esse paciente tem apoio? Como que é o transporte? Como que é realizado, como que é realizada a terapia compressiva? Tem habilidade para fazer a terapia compressiva? Então, ter essa visão macro do paciente, dele inserido na comunidade. No B, nós temos as boas práticas de gestão de pele. Então, desde a limpeza, né, na proteção da pele ao redor, a realização do desbridamento, a escolha da cobertura, e aí pensar em coberturas que consiga absorver bem, né, o exudato, e também aqui pensar no sistema de compressão que vai ser utilizado para esse paciente. Lembrando que para a úlcera venosa, a compressão é o padrão ouro para tratamento desse paciente. E aí aqui, utilizar coberturas microbianas, caso esse paciente tenha sinais de infecção, né, tenha sinais de colonização crítica, e geralmente paciente com úlcera venosa possui, e assegurar o regime de compressão e a terapia aí adequada para esse paciente. Dentro dos boas práticas de gestão de pele e lesão, é colocado 3 classificações da úlcera: a úlcera venosa simples, a úlcera venosa complexa e a úlcera venosa mista, tá? A simples, eu tenho um ITB entre 0,8 e 1,3, uma área menor que 100 centímetros quadrados e um tempo menor de 6 meses. O que é recomendado é que esse paciente seja tratado no sistema, numa assistência primária, a não ser que eu não tenha um profissional especializado para aplicar o sistema de compressivo, tá?
No complexo, eu tenho aí o que altera é que esse paciente já tem uma úlcera maior que 6 meses, ele tem outras comorbidades associadas, né? Infecção, por exemplo, ele tem a falta de adesão ao tratamento e uma dificuldade de redução do tamanho da úlcera. Então, a úlcera não reduz de 20% a 30% de 4 a 6 semanas. Aí, esse paciente precisa ser encaminhado para um serviço especializado, tá? E nas úlceras mistas, né, principalmente aquelas que têm um ITB menor que 0,5, é colocado como uma urgência de revascularização e ele precisa ser encaminhado para um serviço especializado e apropriado para esse paciente, tá? Dentro do sistema de compressão, né, o A, B e agora o C, dentro do C, que é o sistema de compressão, o que é colocado, né, como caminho para a resolução desse paciente? Selecionar a bandagem de compressão adequada para esse paciente, né, o sistema de multicomponentes, que pode ser a combinação de elásticos e inelásticos, são preferíveis, tá? Atentar para os pacientes que tenham condições específicas, né? Então, atentar para o paciente que tem falência cardíaca, infecção recorrente, histórico de não aderência ao tratamento, ter mais atenção a esses pacientes. Considerar a utilização de meias elásticas para prevenção de reincidiva ou para o tratamento de úlcera quando o edema já estiver resolvido, tá? Não utilizar reforça novamente, não utilizar terapia de compressão em pacientes com ITB menor que 0,5, tá? Esse paciente precisa ser encaminhado para o cirurgião vascular para possível revascularização. Incentivar o paciente sempre a deambular e considerar a compressão intermitente no caso do paciente que estejam imóveis. E aí é colocada a meta para a resolução dessas úlceras venosas. Quando as úlceras são simples, a meta é que ela seja resolvida em 12 meses, tá? Um mínimo de 70% de cura dentro de 18 meses. Quando essa úlcera é complexa, a meta é 18 meses e um mínimo de 70% de cura em 24 meses. E a gente sabe que o tempo de resolução vai depender de vários fatores aí associados, né? A Rosângela hoje trouxe uma palestra maravilhosa de manhã sobre o terreno biológico, então eu sou uma fã disso, eu acredito que se o paciente não tem um terreno biológico, a gente não consegue resolver isso e chegar nessas metas, né? Então, a gente tem que pensar que tem muito mais, né? Isso depende muito mais da condição clínica do paciente, das doenças associadas e principalmente aqui desse fator, do estilo de vida, tá? Falando rapidamente sobre tratamento com terapias de compressão, né? Então, ela tem o objetivo de diminuir a hipertensão venosa, diminuir o refluxo patológico, principalmente durante a debolação, e diminuir os níveis de exudato, edema e inflamação. A gente tem vários tipos de terapia compressiva no mercado, né? Então, eu tenho ataduras compressivas, elásticas, inelásticas, meias elásticas, compressão pneumática, e os principais benefícios disso a gente encontra benefícios quando tem a aplicação correta, aceitação do paciente, e a gente tem que entender e fazer o paciente entender que quando ele tem úlcera venosa é para a vida, né? Então ele tem aí a meia elástica que ele vai ter que usar para a vida toda. Tá acabando, professora, no final. Tá? Então, porque de compressão a gente vai falar à tarde. Ah, tá bom. Então eu vou... Vai falar para a gente à tarde. Tá nisso aqui, tá? Acho que compressão vai ter à tarde, então... Pulei o slide, só vou falar um pouquinho do exercício. O exercício tem vários estudos que mostram a importância da atividade física, né, para a realização, para esse paciente, para tratar a úlcera venosa, né? Então, o exercício melhora a função muscular e, portanto, melhora aí a bomba, né, o retorno, facilita o retorno venoso desse paciente. Então, já tem meta-análise, revisão sistemática, esse estudo é de 2023, então tem vários estudos aí mostrando essa importância. E aqui, só falando da reincidiva para finalizar, que esse paciente, o tratamento é para a vida, né? A reincidiva do paciente que tem úlcera venosa, ela é muito grande, então, indicado é que ele use a meia elástica, né, o sistema de compressão, que são as meias elásticas, para o resto da vida.
Às vezes a gente sabe que a aderência é difícil, tá? Ainda mais aqui no Brasil, que é calor, é difícil, e aí vai, né? Mas esse estudo aqui mostra, né, de 2023 também, ele mostra que a compressão com meia elástica pode reduzir a reulceração se comparado com o paciente que não usa, tá? Agradeço a atenção aí de todos e muito obrigada.